Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 18ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje o tema que nós iremos abordar será a 4ª camada da manifestação da voz de Deus. A 4ª camada é a palavra de Deus. Para isso, vamos ler o Salmo 19, do versículo 7 a 14, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vemos presente nesse salmo a 4ª camada da manifestação, da comunicação de Deus com os homens, que é a camada que fala da palavra escrita e proposicional de Deus. Mas quando eu leio essa sequência do salmo que lemos agora, fica quase impossível discernir as outras camadas: o cosmos, o firmamento, o tempo, as vozes, a revelação dos atributos do cosmos. A palavra de Deus, que viaja pelo tempo, carregando sabedoria, vida e luz. Dessa forma, fica difícil separar todos esses atributos de Deus revelados nessas outras camadas da que está aqui escrita e proposicional em relação à comunicação de Deus com os homens. Nós podemos fazer essa diferença, mas precisamos entender que tanto de uma maneira como de outra é o mesmo Deus falando, é a mesma manifestação, assim como é o espírito da ordem de Melquisedeque, expresso aqui nesse salmo, em todas essas camadas de comunicação de Deus com os homens. Ele fala coerentemente as mesmas coisas. Ele fala dessa lei, da palavra de Deus, testemunhada pelos anjos, dada e ministrada por anjos, mostrando que a palavra de Deus não está confinada aos homens, apesar de que os anjos quiseram ter o privilégio de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho que nos foi dado, o Evangelho que a nós foi revelado. O livro de 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 10 ao 13, diz assim: Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo
e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar, saber, compreender. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus está sendo revelado em toda a humanidade, em todos os lugares. Porém, os anjos nunca deixaram de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Pelo contrário, o livro de Apocalipse, ali no capítulo 14, versículos 6 e 7, olha o que diz o texto: observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse Evangelho eterno está sendo anunciado em todos os lugares. E então proclamou com uma voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a sua hora chegou, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Glória a Jesus. Deus também deu aos anjos um evangelho eterno para ser anunciado em todos os lugares deste planeta. Deus fala, e aqui está a palavra dele, escrita, proposicional, e ele fala por intermédio da sua palavra. Salmo capítulo 19, versículo 7, como lemos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e vai restaurando todo o interior, toda a alma humana. A palavra de Deus não é dada para trazer jugo, a palavra de Deus é dada para trazer cura. Não existe nada na palavra de Deus que não carregue em si a capacidade de curar, a capacidade terapêutica. Por isso não dá mais, queridos, para nós acreditarmos em teologias que não produzam vida no coração humano e não produzam cura na alma humana. Não há sentido anunciar algo que não produza vida. Ele usa todos os símbolos e simbologias nesse salmo para anunciar o seu testemunho. Ele diz: olha, enquanto o sol for sol, a minha palavra vai perdurar. Enquanto a lua for lua, a minha palavra vai perdurar. A minha herança não cessará. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto houver inverno, primavera, outono, verão, enfim, a palavra de Deus permanece para sempre. Ele usa, queridos, as leis imutáveis da natureza para nos mostrar e anunciar que a sua palavra dura para sempre. Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor. Enquanto for assim, vai perdurar. Porque o dia que não for mais assim, não há sentido para haver qualquer outro tipo de coisa. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria a gente descomplicada, que aceita de bom grado no coração a sua palavra e que recebem o testemunho da fidelidade de Deus dentro do seu ser. Os preceitos do Senhor são retos. Deus não faz nada em linha reta. Deus não usa princípio de linearidade. Deus é fiel e ama toda a sua criação.
tudo que Ele criou é bom. O homem é salvo pela fé, mas Deus age de maneiras diferentes. Não podemos colocar os grandes heróis da fé da galeria ali de Hebreus, capítulo 11, no mesmo lugar, porque eles tinham pensamentos diferentes, mas o que os unia era aquilo que eles tinham como unidade. Eles andavam pela fé. Todos andaram, viveram e morreram pela fé. Mas mesmo assim, com tanta diferença, mesmo Deus não agindo na linearidade, ainda assim o caminho de Deus é reto. Mas é reto porque é para Deus. Nós é que somos bêbados cambalhando pela estrada. Salmos 19, 8 e 9. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina o olhar, clareia, traz nitidez, traz limpidez, traz lucidez na percepção do homem. No temor ao Senhor não existe nada escondido, não tem nada de mistério, é tudo trazido à luz. O temor do Senhor permanece para sempre. O temor do Senhor precisa estar sempre em nosso coração. Quando o temor do Senhor entra no coração humano, jamais se afasta. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Salmos 19, 10 e 11. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu céu, em os guardar a grande recompensa. Aqui ele traz a palavra de Deus para um nível ainda muito mais profundo, que é o inconsciente. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É nesse nível, aqui no Salmo 19, versículo 12, que a palavra de Deus está agindo tão profundamente em mim e em você, que nós recebemos perdões de pecados que nem sabemos, que somos pacificados de doenças no nosso ser que nós nem identificamos, simplesmente pelo fato de nós admitirmos que existem lugares em nós que ainda não foram visitados pela nossa consciência em relação àquilo que está ali, mas já foram visitados por Deus. A única coisa que temos que fazer é dizer: perdoa-nos, Senhor, daquilo que ainda não sabemos que é pecado dentro de nós. Visita, Senhor, os lugares ocultos em mim, aqueles lugares que não foram visitados pela minha consciência, mas foram visitados pela Tua Palavra. Planta, Senhor, a Tua Palavra neste lugar. Absolve-me, Senhor, das minhas faltas e pecados que são ocultos, mesmo que eu não saiba quais são. Nós precisamos da pacificação que a Palavra de Deus traz, que a graça de Deus traz, que o amor de Deus traz ao nosso coração. Isso é o que a Palavra de Deus faz com aquele que crê nela e caminha na Palavra de Deus. Os céus, o firmamento, o cosmos, a Palavra no tempo, a manifestação da Palavra no decorrer dos anos, a escrita proposicional de Deus são camadas da manifestação da voz de Deus aos homens. Mas nesses últimos dias, Deus tem falado por intermédio do Filho.
ao qual ele instituiu como herdeiro de Deus, primogênito de toda a criação, pelo qual também fez o universo, o qual é a semelhança de Deus, o qual todas as coisas estão sustentadas por sua palavra, a palavra do seu poder. É em Jesus Cristo que tudo está, é nele. É nele que eu sei quem é Deus e sei como eu devo ser. É nele, em Cristo, que eu sei como eu trato o ser humano. É em Cristo que eu sei como eu trato a religião. É em Cristo que eu sei como tratar publicanos, meretrizes, pecadores. É através dele, da sua manifestação, daquilo que eu vejo nele. É em Jesus que eu sei como Deus trata os pagãos. É em Jesus, através dele, que eu sei como me alegrar quando encontro o menor lampejo da fé, como Jesus encontrou naquele centurião, que nem mesmo em Israel encontrou uma fé tão grande como aquela. É em Jesus que nós podemos perceber que não há fronteiras. É em Jesus que nós podemos observar que não existem lugares impenetráveis. É em Jesus que eu vejo aquele que carrega a palavra de Deus. É através de Jesus que eu posso entrar e sair de qualquer lugar. É em Jesus que nós vemos as coisas mais simples da natureza como ele revelou no Evangelho, percebendo os céus, percebendo terra, percebendo lírios, pardais, pôr do sol, nascer do sol, fontes de águas, água viva, a chuva, pão, criancinhas, velhas encurvadas, homens pequenos, homens grandes, gente de todo tipo, centuriões, roubadores que carregam dentro de si um tesouro de sinceridade. É em Jesus e através dele que nós podemos perceber que nem o louco erra o caminho e que os loucos podem voltar à sanidade, em que os endemoniados podem voltar à sanidade e à normalidade. É através de Jesus que nós podemos perceber que sábios podem morrer de insensatez por não abrirem os seus olhos. É através de Jesus que eu posso ver todas as coisas como elas devem realmente ser. É em Jesus que eu vejo como todas as coisas falam de todas as coisas de Deus para todos os homens. É em Jesus, tudo é em Jesus, tudo está nele. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em verdade vos digo, na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. As três grandes frases de Jesus estão aqui. Essas foram as camadas da comunicação de Deus com os homens. Os céus, que é uma camada superior, de onde tudo emana, o firmamento, o cosmos, o tempo, a revelação escrita, as vozes do inconsciente. Mas hoje ele nos fala por seu Filho. Hoje nós olhamos para Jesus e podemos receber toda a manifestação de Deus. Nós podemos olhar para o que Jesus foi, para aquilo que Jesus viveu e foi, e nós podemos também viver e ser. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da sua glória
e a expressão exata da sua pessoa, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação pelos meus e os seus pecados, ele assentou-se à direita de Deus em majestade nas alturas. Aleluia, glória a Jesus. Nós ficamos por aqui, em nome de Jesus. Amém?